Romanos capítulo 7, de 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que aqui estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Muito bem, esse é o desafio para nós nessa noite. Vamos lá, recapitulando os últimos capítulos. Nós estamos nesta parte central da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, trabalhando algumas doutrinas que são absolutamente fundamentais para a fé cristã. Do capítulo de 1 até o capítulo 3, Paulo nos provou que todos nós somos indesculpáveis e todos nós carecemos de uma salvação que venha do próprio Deus, pois todos nós pecamos e todos nós seremos condenados por causa dos nossos pecados e por causa da lei. E até aqueles que viveram sem lei também serão condenados, porque são pecadores igualmente. E ainda que não conheçam a lei de Deus, e mesmo que não conheçam nem sequer as leis civis dos homens, ainda assim transgridem as próprias leis que eles estabelecem, ou que nós estabelecemos para nós mesmos, as leis do nosso próprio instinto, as leis do nosso coração. Porque somos por natureza transgressores. Então os 3 primeiros capítulos, Paulo mostrou que nós precisamos de uma salvação, porque todos nós pecamos, todos nós erramos. E não é necessário um grande exercício para perceber isso. Basta uma pequena e momentânea contemplação frente ao espelho de quem nós realmente somos, olhar dentro dos nossos olhos, contemplar a nossa consciência, o nosso coração, para que a gente perceba que nós erramos, que nós praticamos o mal, que nós praticamos coisas que são extremamente odiosas, né? Muitas vezes invejamos, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes somos maus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, cometemos pecados daqueles com menor consequência até aqueles de mais graves consequências. Isso está presente na vida de todo ser humano, não importa onde viva, e a não ser que o Espírito Santo de Deus controle esse ímpeto em nós, nós vamos viver na prática disso. Depois, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, na segunda parte do capítulo 3 e entrando pelo capítulo 4, Paulo vai nos mostrar que o nosso Deus, um Deus justo, Ele abre um caminho de salvação para nós, e esse caminho é através do pagamento eficaz que o seu Filho faz dos nossos pecados. E Ele faz isso através de um sistema jurídico, né? Que sistema é esse? É a imputação. Então Cristo, Ele recebe por imputação a nossa culpa é imputada a Cristo, é lançada sobre Cristo, e Cristo lança sobre nós a sua justiça, a justiça dele é colocada sobre nós. É uma inversão das recompensas, das consequências daquilo que nós somos e praticamos, e daquilo que Deus é, daquilo que o seu Filho é e daquilo que Ele pratica. Então toda a recompensa da obediência de Cristo foi lançada na minha conta. Todos os méritos dele foram colocados sobre o meu nome. Eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. E Cristo foi à cruz do Calvário
pagar pela dívida adquirida por cada um de nós que cremos nele. E essa dívida toda foi imputada sobre ele, as nossas injustiças, as nossas maldições, as nossas mazelas, os nossos pecados, né? Tudo isso foi lançado sobre Cristo. E esse foi o caminho que um Deus justo como o nosso Deus, que não pode simplesmente tapar os olhos aos nossos pecados, não pode ignorar, não pode jogar debaixo do tapete para nos amar e nos salvar. Ele precisa que a sua justiça e que esta lei seja satisfeita, e o caminho que ele estabelece para isso é o caminho do amor voluntário de Cristo, do sacrifício vicário dele, me substituindo na cruz, pagando minha dívida, para que através de um pagamento de um justo, eu que sou injusto, receba a salvação graciosa por meio de Cristo Jesus. E a partir daí então Paulo vai mostrar que essa salvação, ela portanto não é meritória, ela não é consequência de nada que eu faço, nem das minhas frágeis e opacas obediências à lei, se é que nós obedecemos alguma coisa. A salvação, ela definitivamente não é resultado disso. A salvação não é resultado da minha consanguinidade, não é porque eu tenha nascido lá na família de Abraão que eu sou automaticamente salvo. Paulo vai mostrar também que essa salvação, ela não pode ser adquirida por nenhum tipo de formalidade, como por exemplo o cerimonial da circuncisão, e agora para nós do batismo, porque estas cerimônias, essas formalidades, elas não são capazes de me purificar dos meus pecados. Elas são sim um sinal visível de algo invisível. E o que é este algo invisível? E aí Paulo vai, no próprio capítulo 4, mostrando a vida de Abraão, ele vai mostrar a fé de Abraão. Como é que eu acesso essa obra realizada por Cristo Jesus? Como é que esta obra é lançada na minha conta? Quando o próprio Deus produz no meu coração fé, para crer no seu Filho, no caso de Abraão lá atrás, para crer na promessa de um Messias que viria fazer o que Cristo fez, por causa desta fé que Abraão foi justificado. E não só Abraão foi justificado pela fé, mas todos no Antigo Testamento e todos no Novo Testamento, nós somos justificados pela fé. Eles lá, pela fé no Messias que viria. Nós aqui, pela fé no Cristo que veio, morreu e ressuscitou. Pagou a nossa dívida, nos justificou dos nossos pecados. Esta é a salvação que nós temos por meio da obra de Cristo. A salvação graciosa. E essa salvação, ela é acessada pela fé. Fé que é um dom de Deus. Portanto, toda obra de salvação, desde o pagamento realizado por Cristo, a aplicação desta obra no meu coração, é uma obra de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo salvando o homem perdido, absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa por sua salvação. E aí no capítulo 5, Paulo vai aprofundar esse assunto da justificação pela fé, e especialmente mostrando que se é pela fé, não é pela lei. E aí ele mostra a justificação pela fé. No capítulo 6, ele vai mostrar a santificação, que ninguém vai poder abusar desta obra, no seguinte sentido: já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver pecando para ter mais graça. Paulo diz, olha, se alguém for tolo ao ponto de pensar isso, deixa eu responder já, de jeito nenhum vocês vão fazer isso. Por quê? Porque todo aquele que foi justificado, todo aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, para crer no seu Filho Jesus, todo aquele que crê no Messias, segue fazendo as coisas que o Messias fazia. Então, você está desvencilhado do pecado, você foi morto com Cristo, ou seja, aquela natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo na cruz. É isso que nós cremos, é isso que Paulo nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos afirma, que a partir do momento em que esta fé toma o meu coração, e eu rendo minha vida inteiramente a Cristo, a partir desse momento eu creio que aquele velho homem foi crucificado com Cristo lá na cruz. Eu estou livre desse corpo do pecado, eu estou livre desse peso pecaminoso que me atraía, que me puxava, que me inclinava em todos os aspectos para praticar o pecado. Eu estou livre dessa influência agora, e então livre disso eu posso trilhar um caminho que a Bíblia me propõe, a palavra de Deus me propõe, que a gente chama de um processo de santificação. Porque objetivamente, lá na cruz do Calvário eu já fui santificado.
porque Cristo pagou por todos os meus pecados, os que eu já cometi e até aqueles que fatalmente, por uma grande infelicidade ou desobediência, eu ainda venha tropeçar e cometer. Todos eles já foram pagos por Cristo Jesus. Então, a partir de agora, eu vou desenvolver, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, um processo de santificação. E aquela santificação objetiva significa que o meu nome está limpo na glória. E o processo de santificação significa que a minha vida prática, os meus relacionamentos, a minha reputação, o meu trabalho, o meu nome também aqui nessa terra está sendo progressivamente limpo, transformado, santificado, separado daquilo que é normal dos homens pecadores, para que eu tenha uma vida diferente. Então nós vimos isso no capítulo 6. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, ele está morto com Cristo, e nós fomos ressuscitados por meio do Espírito Santo de Deus. Esta é a obra da conversão, para uma nova vida, para vivermos em novidade de vida. Quando nós entramos no capítulo 7, Paulo vai insistir com isso. Mas agora Paulo vai falar de uma outra libertação que aconteceu na nossa vida. Se, através desta obra de Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado, esta não foi a única liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Não foi apenas do domínio do pecado que Cristo me libertou, mas nós vamos ver no capítulo 7 que nós estamos libertos da lei. Nós estamos mortos para a lei. É esse ponto que Paulo vai tratar. Porque não bastava apenas Deus me colocar livre do domínio do pecado. Deus precisava também me colocar necessariamente livre do domínio da lei. Por quê? Paulo vai mostrar. Porque a lei realça o pecado que está em mim. A lei realçava a minha natureza pecaminosa. Então, quanto mais aprofundado debaixo da lei, mais realçada ficava a minha natureza pecaminosa. Então, quando Cristo realiza essa obra de salvação, Ele me liberta do domínio do pecado, e Ele me tira debaixo também do peso da lei, porque uma coisa me levava a outra. E para que eu fosse realmente livre, para que eu estivesse completamente libertado desse domínio, dessa inclinação que me levava sempre ao mesmo resultado, que é a morte, Cristo tinha que me libertar das duas coisas, tanto do pecado quanto da lei. Vamos entender isso, porque isso aqui é um tanto quanto complexo, para a gente entender o que significa. E embora eu já tenha tratado com vocês na escola dominical, naquele capítulo que nós falamos bastante sobre a lei de Deus lá na confissão de fé, mas para aqueles que nos acompanham só nesse estudo e não acompanham a escola dominical, é importante que a gente entenda o que significa estar liberto da lei ou morto para a lei. Vamos só lembrar que Paulo, ele está esbarrando propositalmente nesse assunto lei, desde lá do capítulo 1, porque Paulo já nos ensinou que a lei foi dada por Deus para calar a boca dos homens. Lembra que nós falamos sobre isso? Final do capítulo 2, por que Deus deu a lei? A lei não foi dada para salvar, porque nenhum homem se salvou por meio da lei, mas a lei foi dada para fazer emudecer toda a boca. Por quê? Porque qualquer pessoa que ouse arrogantemente querer dizer alguma coisa para Deus, que não seja um reconhecimento de pecado, qualquer outra coisa, Deus usa a própria lei para fazer com que a gente fique mudo, para fazer a gente se calar. Por quê? Porque nenhum de nós consegue vencer o desafio da lei. E ainda, por mais que eu pense que eu consigo, quando eu vou estudar e conhecer um pouco mais profundamente qual o sentido de cada um dos mandamentos, eu vou descobrir que eu não cumpro, ou que eu não cumpria nenhum deles, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Cristo faz isso de uma forma extraordinária, com Mateus capítulo 5 e 6, vocês podem fazer esse exercício em casa. Pegue a reinterpretação que Jesus faz de alguns mandamentos, 7 mandamentos especialmente, que Jesus reinterpreta, lá em Mateus capítulo 5 e capítulo 6, que eram mandamentos que alguns líderes judeus, algumas pessoas importantes de renome dentro da religião judaica, dentro do judaísmo, nos dias de Jesus, se achavam especialistas naquela lei, e se achavam perfeitos cumpridores da lei. E Cristo simplesmente pega essa lei e começa a reinterpretar, e mostrar que eles nem sequer conseguiram entender qual era o sentido da lei.
E o que Cristo faz nesse exercício de expor a lei para os judeus lá e para nós também no Evangelho, é simplesmente mostrar, se você acha que você se dá bem aqui nesse item da lei, ok, vamos pensar sobre esse item. E quando Cristo começa a traduzir aquilo ali de uma maneira correta, não da maneira como os anciãos tinham traduzido, não da maneira como a tradição, não da maneira como eu acho que tem que ser, mas na maneira que aquele que é o legislador da lei estabeleceu a lei. Qual a descoberta que nós fazemos? Nenhum de nós cumpre. Aí nós nos voltamos para um outro mandamento, mas esse daqui eu consigo cumprir. E aí Jesus vai lá e reinterpreta e mostra, vocês não cumprem. É como se Jesus fosse colocando um muro ou grades, como grades de uma prisão, em cada um desses lados. Eu acho que por aqui eu vou bem, Cristo mostra que eu não vou e põe uma grade, por aqui você não escapa. Eu acho que por aqui eu vou bem, Jesus vem e põe uma grade, por aqui eu não escapo. E aí nós vamos tentando e chega uma hora que você não tem saída. Porque pela lei nenhum se salvará. Porque a finalidade da lei era emudecer toda a boca, nos fazer calar. E uma vez calados, nos fazer olhar para Cristo. Porque essa é a única alternativa que nós sempre tivemos. Lá no Antigo Testamento e hoje, só há um caminho de salvação. E é aquele que se autodeclarou o caminho. O próprio Senhor Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Paulo trabalhou esse ponto conosco dizendo, a lei foi dada para emudecer, para fazer calar a boca de todos os homens. Paulo então enfatizou que através das obras da lei, ninguém se salvará, porque ninguém tem obras da lei perfeitas. Todas nossas obras da lei são imperfeitas, são parciais, são incompletas, são insuficientes. Pense numa maratona. Imagine que sai um grupo de 10 pessoas, lá pela metade do caminho, antes de completar os 42 quilômetros, lá pelos 21, alguém parou. Aí você vai dizer, não completou a corrida, não vale. Mas aí teve um que correu mais, ou vamos lá colocar lá mais uns 3, né? Uns 3 chegaram até os 30 quilômetros, mas não completou a maratona, não vale. Aí vai mais um grupinho lá de mais uns 4, né? E aí nós vamos para 8 pessoas, e completaram 40 quilômetros. Sobraram apenas 2 corredores. Um deles completou 42 quilômetros e 600 metros, mas não completou a corrida. E um outro correu 41 quilômetros e 850 metros. Parou a 150 metros da linha de chegada. Completou a corrida? Não completou. Então, ainda que a vida pudesse ser comparada a essa maratona, ainda assim, mesmo que faltasse um único centímetro, a maratona não é completada. E na carta aos Hebreus diz que por meio da lei e por meio de sacrifícios, ninguém foi salvo. Absolutamente ninguém. Porque a finalidade da lei era nos fazer calar, e a finalidade da lei era fazer com que a gente olhasse para Cristo. Portanto, Paulo já tratou conosco isso, eu estou relembrando com vocês, a lei foi dada para calar, a lei não foi dada para nos salvar, porque não que ela não fosse perfeita para isso, mas nós não temos a perfeição necessária para que nós possamos usar a lei. A lei não justifica, né? Lembra que Paulo diz lá no capítulo 3 também, olha, ninguém será justificado pela lei, muito pelo contrário, aqueles que viveram sem lei serão condenados, e os que viveram com a lei serão condenados, porque a lei não os justificará. A lei, nós vimos também, a lei suscita a ira de Deus. Por quê? Porque uma vez que existe lei sobre determinado assunto, a partir do momento que eu quebro aquele assunto, eu estou cometendo pecado, e o pecado suscita a ira de Deus contra os transgressores. Paulo também nos falou sobre isso. E no capítulo 6, Paulo, ele introduziu o assunto que ele desenvolve aqui no capítulo 7. No capítulo 6 ele diz, vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Opa, mas Paulo tratou neste capítulo, ele tratou, aliás, no final do capítulo 5, né, ele diz, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. No capítulo 6, ele trata da liberdade que nós temos em relação ao domínio do pecado. E ele deixa aqui para o capítulo 7 esse assunto, o assunto da lei. Por quê?
Porque alguém poderia então nesse ponto fazer a seguinte pergunta para Paulo: ok, Paulo, então por que Deus nos deu a lei? Paulo já tinha respondido, mas ainda assim, alguém poderia falar: se a lei só nos causou mal, então por que Deus deu a lei? Qual a importância disso? Bom, e aí a gente precisa entender, primeiramente, que o problema nunca esteve na lei, o problema sempre esteve no homem. Deus deu a lei, vamos lembrar lá da confissão de fé, que nós estudamos bastante isso. Deus deu a lei para regulamentar o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o nosso próximo. A lei é boa e absolutamente apropriada, perfeita para estabelecer corretamente o meu relacionamento com Deus? Claro que é. A lei é perfeita e absolutamente útil para estabelecer limites para um relacionamento saudável com o meu próximo? Claro que é, ela é perfeita para isso. Agora, a lei, ela é perfeita para me salvar? Não, porque ela não salvou. Mas é porque há imperfeição nela? Não, porque não há esse propósito, ela não foi dada com esse propósito. Ela foi dada com qual propósito? Ela foi dada com o propósito de me fazer olhar para o caminho de salvação. E aí eu preciso fazer esse grande parêntese para entender isso. E agora o que Paulo vai tratar no capítulo 7 é de como eu posso servir a Deus e frutificar no reino de Deus, livre do peso da lei como um caminho de salvação. Que é o ponto que a gente vem tratando desde o começo. O problema não é obedecer à lei, o problema é obedecer à lei como um meio para a salvação. E nós nunca conseguimos isso, e não vamos conseguir, por meio da lei, a salvação. Porque a lei é perfeita demais, diante das nossas imperfeições. Paulo vai ilustrar isso para nós, para nos fazer entender o que está acontecendo aqui. Tá? E a ilustração que Paulo usa é a ilustração do casamento. Quando a gente lê o texto lá no início, alguém poderia ter pensado assim: ó, o pastor hoje vai falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre essas coisas. Não vou falar sobre isso, porque o assunto não é esse. Mas vou falar sobre isso para a gente entender qual é a ilustração que Paulo está usando. Então o propósito não é falar sobre divórcio, sobre novo casamento, sobre viuvez, nada disso. Mas eu preciso abordar esse assunto para entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: existe uma lei e essa lei é perfeita e essa lei é boa, mas eu não consegui ser salvo por meio dessa lei, porque essa lei fez realçar o pecado na minha vida. Ao invés de me colocar longe do pecado, ela me fez afundar ainda mais no pecado. Não porque ela fosse má, mas porque eu sou mau. A maneira como eu reajo diante da lei é uma maneira péssima. E então veja que casamento terrível isso se transformou. Eu estou obrigado a obedecer essa lei para ter um relacionamento com Deus, para viver com os meus irmãos, com a minha família da fé, só pensando em salvação, pensando em cumprir essa lei para ser salvo. Vamos lembrar lá do início, quando a lei foi dada. Só que essa lei, ela exige tanto de mim e eu não consigo cumprir, e quanto mais ela exige, mais eu vejo que eu estou longe dela. E a lei acabou se tornando uma prisão, acabou se tornando um baita de um problema para mim. De novo, não porque ela não é boa, ela é boa e ela é perfeita, mas não para me salvar, porque para me salvar, eu tenho um problema muito maior, que eu tenho um problema tão grave, que a lei, que é útil para me fazer andar de forma correta, por causa da gravidade do meu pecado, ela se torna inútil para me convencer a fazer o que é certo, porque a minha natureza está extraviada. Eu não consigo convencer essa natureza a obedecer à lei. Bom, como é que a analogia do casamento surge e é útil aqui? Imagine o seguinte, imagine que Paulo está fazendo o seguinte: ele quer mostrar que da mesma maneira que o pecado, a natureza pecaminosa não tem mais domínio sobre mim, porque eu morri com Cristo lá na cruz do Calvário, quando o Espírito Santo entra no meu coração e me convence do Evangelho, ele também realiza essa obra de regeneração, em que definitivamente eu creio e eu sou convencido de que meu velho homem foi crucificado na cruz com Cristo.
Isso me faz sentir alívio de que eu não estou mais preso naquela sistemática de ser escravo do pecado. Paulo vai dizer, e quanto ao pacto da lei, porque a lei é um pacto, é um contrato dado por Deus ao homem. E como é que eu faço com esse contrato? Porque eu não consigo cumprir. Como é que eu faço? Como é que eu saio disso? Né? Quem já teve algum problema contratual aqui com alguém, já deve ter um dia procurado um advogado e fazer, como é que eu saio disso agora? Eu assinei e não vi o que eu estava fazendo. Ou assinei e me arrependi, como é que eu desfaço isso? E aí Paulo vai dizer assim, olha, você com a lei é igual um casamento. É igual um casamento. Olha lá os pontos que Paulo coloca para nós. Primeiro deles, porventura, vocês estão achando, né? Vou parafrasear aqui. Porque vocês conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre todo homem, ou vocês ignoram que a lei tem domínio sobre todos os homens durante toda a sua vida? Paulo está dizendo, olha, a primeira coisa que vocês precisam entender, por quanto tempo dura o domínio da lei sobre você? É igual casamento, depois que casou, é até que a morte nos separe. Ou seja, desde o momento em que Deus deu lei aos homens, os homens estão amarrados a essas leis até quando? Enquanto durarem as suas vidas, enquanto eles viverem. Esse é o primeiro ponto de Paulo. Paulo está dizendo, olha, o domínio da lei sobre nós, ele se estende durante toda a nossa vida. E quem desobedece, quem não cumpre essa lei, automaticamente está condenado à morte. Esta lei irá depor no juízo contra mim. Ela vai dizer, olha, ele tinha que fazer isso e ele não fez. Ele é devedor nesse relacionamento, porque ele foi infiel nesse relacionamento. E aí Paulo vai entrar então com a ideia do casamento. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando um casal, e ele entra aí no verso 2, quando uma mulher casada se liga pela lei ao marido, enquanto ele viver, ela estará ligada a ele. Né? Enquanto ele estiver vivo, enquanto ela estiver casada, está ligada pela lei ao marido, e enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, né? Se o mesmo morrer, ela fica desobrigada daquele contrato matrimonial. E aí ela pode estabelecer um novo casamento. Doutra sorte, o verso 3 diz, se ela estando dentro de um casamento, o marido está vivo e ela deixa o marido para viver com outro homem, ela estará cometendo adultério. E ele está falando de infidelidade. E aí no verso 4, então ele chama a gente para dentro da história da lei. Ele diz, assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então vamos entender aqui. Vamos fazer vamos entrar dentro dessa história. Olha, tem uma mulher, né? E a mulher é a igreja, vamos imaginar, somos nós, as pessoas. Nós somos a mulher. A mulher tem um marido. Quem é o marido? É a lei. E tem um outro homem, que é Cristo. Bom, vamos lá. Esta mulher, que somos nós, a igreja, estamos casados, estamos aliançados com o marido que é a lei. Só que esse marido, ele é exigente demais. Ele é perfeccionista. Ele gosta de tudo absolutamente certo. E ele não dá nenhuma trégua. É dia e noite, sem cessar, exigindo perfeição. E aí é mais ou menos assim. Quando esse marido vai lá e diz, olha, eu quero você perfeita. Aí, a partir do momento que ele diz que ele quer você perfeita, você começa a tremer os joelhos, a tremer os braços, dá palpitação, dá ansiedade, e daí para frente não dá mais nada certo. Ele chega dentro da casa, esse marido diz, olha, estou colocando aqui este objeto sobre a mesa e eu não quero que ninguém toque nesse objeto. E a partir daí, todos na casa não conseguem fazer outra coisa a não ser pensar naquele objeto. Porque foi dada uma lei para não tocar, e você é imperfeito, e você não consegue enxergar outra coisa que você quer tocar.
E tudo que você faz para tentar satisfazer as exigências perfeccionistas desse seu esposo, você não consegue. Está além de você. Só que ele não é eterno, só que ele não é amoroso, só que ele não é perdoador. Ele é olho por olho e ele é dente por dente. Se você acertar, você será recompensado. Mas se você errar, você será punido. Será que tem casamento assim por aí? Olha que tem marido assim, hein? Marido que diz, amanhã cedo, você acorda 1 hora mais cedo, prepara meu café que eu tenho que sair às 6h30, mas eu vou acordar já faltando ali 15 minutos, então eu quero café tudo arrumado. Marido que volta com a camisa lá e fala assim, essa camisa não está passada direito, faz favor de passar direito isso aqui. Fica em casa fazendo o quê? Assistindo novela? Será que tem marido assim, né? Nós, feijão hoje está muito aguado, né? Caldo está fino, né? Bife está seco, arroz está namorado. Sabe que tem marido que faz isso? Paulo está usando esse exemplo aí do casamento, porque é claro que em qualquer sociedade você vai encontrar essa situação de desencontro dentro dos relacionamentos, né? E será que tem muita esposa aí desejando que o marido morra, né? Pensando lá em colocar alguma coisa meio estragada, lá um veneninho na comida do marido, para o marido morrer, porque o único jeito de ficar livre do marido é se o marido morrer. Que ela é crente, não vai pedir divórcio jamais. Paulo está usando esse exemplo para dizer o seguinte, olha, nós temos um marido, e o nosso marido é a lei, nós temos um contrato com ele, e ele é perfeccionista e eu não consigo cumprir os mandos desse marido, mas eu não tenho como me livrar dele, porque eu estou atrelado a ele até o fim da minha vida. Como é que eu posso ficar livre? A não ser que ele morra. E aí, então o que será que Cristo fez? Cristo é o outro. Cristo também é perfeccionista, é muito mais do que a lei, só que ele é eterno, ele é perdoador, ele é amoroso. Ele chega lá e fala assim, olha, eu quero que você seja perfeito, mas eu vou levar seu fardo para você ser perfeito. Olha que maridão bacana. Olha, eu quero que o almoço fique perfeito, e para ele ficar perfeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir a frente lá com você, você vem aqui do meu lado aqui, eu vou fazendo. Eu sei que você não dá conta, então eu vou te ajudar. Vem comigo. Eu vou te carregar no colo. Olha que marido, perfeccionista, mas ele paga o preço da perfeição. Ele se sacrifica pela perfeição. E aí nós como esposa, nós queremos esse homem. Só que eu tenho um pacto, eu tenho um compromisso. Eu não posso cometer um adultério. Eu não tenho como me desvencilhar, a não ser que haja morte. Então, Cristo, Ele morre e assume o meu lugar. Ele então vai lá e cumpre tudo o que a lei exige. E se entrega para pagar pelas minhas imperfeições. E Paulo diz, com Cristo nós somos mortos. Com Ele nós somos crucificados. Então isso aqui não é igual a esposa que quer matar o marido, né? Então aqui, Cristo cumpriu, pagou o contrato inteiro, e com Ele nós fomos mortos na cruz do Calvário. Então veja, o que poderia me desvencilhar desse contrato? A morte. Só que não foi a morte do esposo, da lei. Foi a morte minha. Porque lá na cruz eu morri com Cristo. Eu fui morto com Ele. Assim como eu ressuscito com Ele para uma nova vida. Então o argumento de Paulo é o seguinte: havia uma obrigação, a obrigação foi resolvida, porque a obrigação se encerra quando um dos dois morre, e em Cristo Jesus nós morremos. Então agora eu estou desobrigado do quê? Do cumprimento dessa lei para a salvação, coisa que nós nunca conseguimos, e a lei nunca foi eficiente para nos levar a esse ponto de salvação.
A lei continua sendo perfeita e boa? Claro, ela é perfeita e boa para o meu relacionamento com Deus e para o meu relacionamento com o próximo, mas como caminho de salvação, ela não funciona para mim. E então, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, eu fui morto para esse contrato foi encerrado, e agora eu estou unido a quem? Imediatamente, quando esse contrato se encerra, eu me ligo a Cristo Jesus. Agora eu tenho um noivo, né? E esse noivo leva a igreja dele, de forma sacrificial, porque ele se entrega pelos nossos pecados. Esse noivo guarda a igreja dele sem mácula, sem mancha, sem ruga. Esse noivo cuida da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele lidera a igreja, ele lidera o seu povo, e ele introduz o seu povo na presença de Deus. Então, nós estamos libertos da lei, porque estamos mortos para a lei, porque em Cristo Jesus nós morremos para a lei, no aspecto de cumprir para se salvar. Deus não tira a lei, mas nós morremos para ela nesse aspecto. E com Cristo, nós morremos para a lei e nós ressuscitamos para viver em novidade de vida, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes com o nosso esposo agora, que é Cristo Jesus. Então, a ilustração é esta: você morreu para a lei, e imediatamente, a partir do momento em que você morreu para a lei, você foi unido, você entrou num novo casamento com Cristo. Você tinha lá um esposo exigente, que não te perdoava, e que não te dava a segunda alternativa, não te dava chance. Agora você arrumou um esposo muito mais exigente, mas ele é compassivo, ele é eterno, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia, e é ele que se sacrifica por você, e não o contrário. Então agora eu posso viver a vida de liberto. E aí Paulo faz algo interessante para nós aqui. Esses dois versículos que vem na sequência, o versículo 5 e versículo 6, depois de terminar essa analogia, Paulo vai introduzir os assuntos do capítulo 7, do restante do capítulo 7 e do capítulo 8. E ele vai gastar agora essa segunda parte do 7, que vai do versículo 7 até o versículo de número 25, e depois todo o capítulo 8 para mostrar o seguinte. Veja, no 5, Paulo vai mostrar que quando você que agora está em Cristo, tenta viver os ditames da lei, você está praticando infidelidade, e você está indo por um caminho que sempre resultou em morte. Portanto, o cristão ele deve fugir desse caminho do legalismo, lembrando do passado e lembrando como é que ele vivia lá antes de Cristo. Antes de Cristo você vivia no legalismo da lei e só conseguia como fruto a morte. E depois o verso de número 6, ele vai mostrar, agora em Cristo você tem novidade de vida, e ele vai mostrar como que é essa vida agora no Espírito. E é isso que ele vai nos ensinar lá no capítulo 8, o verso 6 introduz o capítulo 8, e o verso 5 introduz o que está aqui do 7 ao 25. E eu quero apenas resumir isso para vocês antes de nós encerrarmos. Versículo 5, Paulo vai dizer, porque quando vivíamos segundo a carne, está dizendo, olha, faça um exercício de recordar como você estava antes de Cristo. E aí lembra que ele está falando com os judeus lá no primeiro século. Porque lá no início, quando ele diz, vocês que são conhecedores da lei, ele está se dirigindo a um grupo muito específico. Ele está se dirigindo a um grupo de religiosos que viveram sem Cristo. E ele está dizendo, olha, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, ou seja, você conhecia a lei, era um religioso, mas você era o quê? Carnal. Totalmente carnal. Ele diz, porque ele está falando de gente que conhece a lei, mas ele está dizendo que quando vivíamos, e ele se inclui, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, ou seja, as sensações, os desejos pecaminosos, postos em realce pela lei, ou seja, quando nós éramos conhecedores da lei, sejam francos, nós estávamos na carne, e o que a lei fazia conosco era realçar, veja o que ele cita aí, ó,
postos em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, paixões pecaminosas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando nós estamos na carne, Paulo está dizendo, naquele velho casamento que a gente tinha com a lei, o que acontecia? Os nossos desejos eram de infidelidade, os nossos desejos eram de fazer aquilo que a lei proibia, os nossos desejos eram de fazer aquilo que a lei condenava. E nós não apenas desejávamos, nós fazíamos isso. Nós fazíamos em pensamento, nós fazíamos nos nossos lábios, nós fazíamos com as nossas ações, nós fazíamos escondido, nós fazíamos publicamente. O resultado disso tudo sempre foi o quê? A morte. E por que Paulo está colocando este texto aqui para nós? Porque Paulo vai tratar no restante do capítulo 7, do grande perigo que é crentes salvos em Cristo Jesus, quererem voltar a viver uma vida de legalismo. Sabe para onde o legalismo leva um cristão? Leva para a prática do pecado. Eu vou afirmar isso aqui, vou repetir isso aqui 2 vezes para ficar bem frisado. Todas as vezes que você encontrar um legalista santarrão, você está diante de um pecador mentiroso, dissimulado, que faz cara de santo, mas não passa de alguém que está traindo a obra do Cordeiro, porque está voltando para aquela velha relação com a lei. E ó que esse tipo de legalista está cheio por aí. E a gente não vai sair daqui procurando nenhum deles. A gente vai se olhar no espelho e pedir para Deus que Ele tenha misericórdia. Que uma vez que nós fomos mortos para esse relacionamento antigo, que nos levava para esse realce do pecado, e nos deixava ainda mais suscetíveis às paixões pecaminosas, uma vez que Deus nos livrou disso, nós queremos nos aproximar de Cristo. Porque Ele é a nossa riqueza, que Ele é a nossa alternativa, que Ele é a nossa salvação, que Ele nos compreende, Ele nos conduz. Eu tinha um amigo meu que falava sempre assim, amigo já no ministério, ele dizia: pastor, quem sou eu para te dar um conselho? Mas se eu puder te dar um, vou te dar. Cuidado com os bonzinhos. Ele falava toda vez, toma cuidado com os bonzinhos. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente não tem que se esmerar e lutar nesse processo de santificação e pedir a Deus misericórdia. Mas pedantismo, essa arrogante presunção de que eu posso ser um bom cumpridor da lei de Deus, ela não cheira bem. Ela não cheira bem. Já o verso 6, Paulo nos faz olhar o outro lado, o lado da nossa vida em Cristo agora. E ele diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. E nós vamos trabalhar bastante isso daqui então no capítulo 8. O que Paulo está dizendo é que antes eu tinha um sistema, que ele mesmo vai chamar aqui, um sistema caduco. Por que é um sistema caduco? Porque a lei não era boa? Eu vou sempre repetir isso. Não, a lei de Deus é perfeita. Aliás, o salmista diz, ela é perfeita e restaura a alma. O problema não é na lei de Deus. O problema é a forma que nós nos relacionamos com essa lei. Então, esta forma que nós nos relacionávamos com a letra, com a lei, era uma forma desassociada. Nós não éramos compatíveis. Não somos compatíveis. Não dava certo, as engrenagens não se encontravam. É um sistema caduco. De novo, por causa da lei? Não, por causa dos meus pecados.
E agora, como é que é na nova vida? O segredo está aqui, ó. Servimos em novidade de Espírito. E esse Espírito aqui deveria estar com um Ezinho maiúsculo, porque ele está fazendo referência ao Espírito de Deus. Tanto que no capítulo 8 ele vai falar a respeito da presença do Espírito em nós. Em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, com o Espírito Santo dentro do meu coração, aí o Espírito Santo faz as engrenagens se encontrarem. Com um objetivo diferente, não é mais o objetivo de salvação, porque Cristo já comprou a salvação para mim. Qual o objetivo dessas engrenagens se encontrarem? É para me fazer viver uma vida nova. É para que a lei não empurre, não realce mais o pecado, mas uma vez que o Espírito Santo controla o meu interior, o meu coração, a lei se encontra com o meu coração, ela restaura a alma, ela é doce ao meu paladar, eu sinto prazer na lei do Senhor, eu sinto prazer em cantar a lei do Senhor, eu sinto prazer em conhecer a lei do Senhor, e quando eu tropeço, eu sei que eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, Ele me perdoa, Ele me representa, Ele faz mediação, Ele pagou minha dívida, eu não preciso ter medo, porque agora, eu estou nos braços de alguém que compreende a minha fraqueza, e que se sacrifica para me buscar, para me trazer para perto. Isso nós vamos ver no capítulo 8. Mas o ponto para nós é esse. Cristo Jesus, com a sua obra na cruz, Ele me liberta do domínio do pecado, e Ele também me liberta do domínio da lei, que realçava a minha natureza pecaminosa. Quer ver o quanto a lei realça os nossos pecados? Não sei quantos de vocês perceberam que encheram a cidade, se não perceberam, vão perceber a partir de agora, com câmeras, que ficam filmando você lá dentro do carro, se você está de cinto, se você está falando no celular, aumentar a receita do município, né? Também, mas, agora, fica mais difícil manter a velocidade, porque quando você vê aquela plaquinha lá, dizendo que você só pode andar a 40 por hora, e vê aquele radarzinho lá em cima, dá uma coceira no pé, e no lugar onde você sempre passou e nunca olhou a sua velocidade, agora você vai olhar e vai pensar, só isso? Que exagero, podia ter liberado um pouquinho mais para a gente. E se você não pensava isso até agora, infelizmente, de prejudicar vocês, que agora você vai pensar. Mas você não precisa fazer mais, porque você não é mais escravo do pecado. E você não precisa mais ceder essa coceira de transgredir, porque você também não está mais debaixo do domínio da lei. Mas há alguém dentro do seu coração, muito mais forte do que a lei, que é o Espírito Santo de Deus, que inclina o nosso espírito para fazer a vontade do nosso Pai, que foi expressa lá na lei. Veja que o caminho agora é diferente. Não sou eu diretamente com a lei, mas eu, o Espírito, o Filho, a lei e o Pai. Opa, agora sim. Agora eu tenho alguém que me leva por esse caminho que eu nunca consegui trilhar sozinho. Que Deus nos ajude a entender isso. E eu quero deixar então duas aplicações aqui. A primeira delas para você que não é crente, mas que tem procurado respostas, que tem buscado algo de Deus para o seu coração. E eu quero então deixar essa palavra com você. Nenhum de nós pode, por conta própria, vencer as inclinações da carne, as seduções do pensamento e da alma. E olha que não precisa de diabo, e nem precisa de maus amigos para nos fazer pecar. Nós pecamos sozinhos. Não precisa. Se não existisse Satanás depois da queda, depois que nós caímos em pecado, lá com os nossos pais Adão, e se de lá para cá também não existisse maus amigos, a gente continuaria a pecar do mesmo jeito. Que a nossa natureza, nosso coração está sujo, contaminado. Eu quero dizer para você que Jesus veio para nos salvar.
aquilo que nunca foi possível às religiões, nunca foi possível às leis, nunca foi possível aos pais fazerem pelos filhos, ou os filhos pelos pais, Cristo fez, quando Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. Ele fez. Se você pensa que ninguém mais olha ou se lembra de você, deixa eu te dizer, Cristo te vê, Ele te enxerga, e Ele pagou um preço altíssimo pela sua vida. Então, não se deixe mais esmagar pelo peso do pecado, peso da culpa, peso da lei. Conheça a Cristo Jesus, renda-se a Ele e desfrute dessa graça maravilhosa de viver debaixo dos cuidados de Jesus, com a esperança da vida eterna. Se alguém disser para você, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro para Jesus te aceitar, essa pessoa está mentindo. Você não precisa fazer nada disso. O Evangelho do Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, palavras de Cristo, tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é através da religião. Não é através de alguma coisa que você possa fazer. Por isso não adianta você ficar insistindo. Deixa eu fazer isso primeiro para depois procurar Cristo. Não, você precisa de Cristo. Porque sem Ele, Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E a segunda palavra que eu queria deixar é para você que, apesar de Deus já ter te libertado desse relacionamento com a lei, em que você nunca foi bem sucedido, muito pelo contrário, esse relacionamento sempre te empurrou para as paixões da carne, que frutificavam morte. Você que está em Cristo Jesus, mas está flertando com um estilo de vida pedante, arrogante, legalista, eu faço um apelo a você, olhe para o que Cristo fez. Veja a grandiosidade da obra da redenção. Se fosse possível a mim e a você nos salvarmos por conta própria, Deus teria entregue a vida do Filho dele lá na cruz? De forma alguma. Então cuidado, porque talvez essa sua luta com a legalidade da lei, a fim de tentar abraçar e obedecer fielmente a essa legalidade, seja uma tentativa de conquistar por meios próprios aquilo que Cristo conquistou na cruz por você. O que é uma afronta a Deus. Porque é a mesma coisa de dizer para um pai que sacrificou o filho para te ajudar, dizer para ele, não quero o seu sacrifício. Como você se sentiria? E pior, é ir em direção à morte. E eu sei que você não quer isso, você quer a vida. Então veja, descanse na graça salvadora de Cristo Jesus. E caminhe nesse processo de santificação, amparado pelo Espírito Santo de Deus, buscando a obediência da lei, através de uma novidade de vida, promovida pelo Espírito e por Cristo em nós, e não na caducidade da lei. Que Deus nos ajude. Feche os olhos. Ó Deus bendito, obrigado por esta noite podermos ler a Tua Palavra. Obrigado, Deus, por saber que o Senhor tirou estes dois grandes pesos da nossa costa. Ó Deus, o peso das inclinações mundanas, pecaminosas, da nossa natureza pecaminosa. E o peso, ó Deus, da lei, que exigia de nós uma perfeição que nós nunca fomos capazes de ter e de ser. E por conta disso, ó Deus, juntando essas exigências todas, com essa natureza pecaminosa, o que acontecia no final das contas é que as paixões inflamavam em nossa alma e nós acabávamos cedendo ao pecado e frutificando morte. Mas, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos libertou do domínio do pecado, mas também nos libertou do domínio da lei como meio de salvação. E agora, ó Deus, o Senhor nos dá a condição, ó Pai, por meio do Teu Filho Jesus, de termos comunhão contigo, ó Pai. De vivermos, ó Deus, em novidade de vida, produzida pelo Espírito Santo em nós. Não é de nós mesmos, é o Teu Espírito transformando o nosso exterior. E os nossos olhos podem se voltar, ó Deus, para a Tua Palavra, para a lei perfeita do Senhor.
e encontrar a doçura que antes nós não encontrávamos. E, ó Deus, sermos capacitados através desta palavra a sermos purificados e transformados dia a dia, sem orgulho, sem presunção, sem dissimulação, sem mentira, mas com humildade, com a verdadeira piedade, que é notória na vida de Cristo, naquilo que nós lemos no Evangelho, de como Ele vivia de forma íntegra, de forma autêntica, verdadeira, se relacionando amorosamente com as pessoas, sem ceder ao pecado delas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver assim também, uma vida simples, uma vida humilde, e uma vida, ó Deus, autêntica, verdadeira, que, ó Deus, expressa a verdade, o amor e a justiça de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, abençoe aqueles que estão carentes, ó Deus, de uma conversão de vida, porque ainda não experimentaram isso. E abençoe aqueles que também já passaram por uma conversão, mas, ó Deus, estão iludidos, ó Pai, pela caducidade da letra. Concede-nos, ó Deus, novidade de vida no Espírito Santo. Concede-nos, ó Deus, esta vida nova, cheia de alegria, cheia do refrigério e da doçura do Senhor em nós. Assim oramos agradecidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.